pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Eu sou a professora Alexia e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o direito processual civil, as noções gerais do direito processual civil. Nós já observamos o que é o direito processual, a aplicabilidade do direito processual, o objeto do direito processual e seu estudo. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o direito processual, o direito material, algumas teorias processuais para dar continuidade às nossas aulas. Então, vamos lá, pega as suas anotações e venha comigo. Processo e direito material. Existe alguma relação entre o processo e o direito material? Claro que sim. O direito processual não se confunde com o direito material. O fato do processo civil ser autônomo não significa que ele possa ser neutro ou indiferente às variadas situações de direito processual. Essa afirmação, inclusive do Marinoni, do Arenhati e do Mitidiero, remonta à nossa contextualização entre o direito processual e o direito material. O direito processual e o direito material não se confundem. Ambos gozam de autonomia, têm autonomia no contexto da sua principiologia, no contexto da sua codificação, no contexto das suas sanções, dos seus preceitos, mas existe uma relação muito íntima entre o direito processual e o direito material. É até uma briga que processualistas e civilistas questionam o que seria mais importante, o processo ou o direito material. E, na verdade, os dois ramos são igualmente importantes. E por quê? Porque enquanto o direito material regula as relações substantivas, então regula preceitos, regula sanções, o direito processual é o que instrumentaliza essas relações. Quer ver um exemplo? Se nós nos debruçarmos sobre o Código Civil e pegarmos ali alguma questão envolvendo o direito a alimentos. Então nós temos lá no nosso Código Civil, no direito de família, a obrigação dos pais prestar alimentos e a obrigação dos filhos prestar alimentos para os pais quando idosos. Então existe uma reciprocidade na obrigação alimentar. Isso é instituto de direito material. Não simplesmente por estar no Código Civil, poderia estar numa outra legislação esparsa, mas regulamenta um instituto de direito material. Agora, no caso do pai que não paga alimentos para o seu filho, ou no caso do filho que não corresponde a essa reciprocidade em relação ao pai na idade idosa, como é que eu vou levar esse direito para o conhecimento do juiz, para que o juiz me diga o que eu devo fazer, me dê uma resposta em relação a isso? Preciso do processo. É o processo que vai instrumentalizar essa relação de direito material. Então, diante de qualquer direito substantivo, para levá-lo a conhecimento do juiz e tornar esse direito efetivo, você precisa do direito processual, você precisa do processo. O processo, ele tem, portanto, autonomia, ele é autônomo porque só ele instrumentaliza, é só ele que leva essa relação jurídica para conhecimento do juiz. Mas não significa que essa autonomia seria fechar os olhos ao direito substantivo. Não, não, não. O direito processual é autônomo e ele justamente olha para o direito substantivo. Ele pega as relações de direito material e leva para conhecimento do juiz. Então, a relação entre direito processual e direito material é uma relação necessária para se conseguir a tão esperada prestação jurisdicional de qualidade, ou que dizia Barbosa Moreira, o processo socialmente efetivo, aquele processo que olha o direito material, carrega o direito material, instrumentaliza essa relação e entrega o bem jurídico tutelado ao jurisdicionado. Então vamos agora analisar o conceito de processo. Temos uma teoria positivista que entende o processo como um instrumento pelo qual a jurisdição é
exercida. É um instrumento que permite o ofício jurisdicional, um instrumento que leva ao juiz toda a relação jurisdicional, que permite que o juiz, munido da investidura e dos princípios inerentes ao poder nele investido, realize a prestação jurisdicional, entregue o bem jurídico tutelado, analise argumentos, fatos, provas e dê uma resposta ao jurisdicionado. Então, para a corrente positivista, em período positivista, nós tínhamos essa visão de processo enquanto instrumento que permite o exercício da prestação jurisdicional. Essa teoria positivista, ela não está errada, não está equivocada. O processo, ele continua sendo um instrumento que permite a realização do ofício jurisdicional. Porém, a corrente pós-positivista, no momento pós-positivismo, temos um acréscimo importantíssimo a essa ideia de instrumentalização. Então, para a corrente pós-positivista, o processo é um procedimento que, atendendo aos ditames da Constituição, permite que o juiz exerça sua função jurisdicional. Olha o acréscimo aqui, ditames da Constituição. O processo, ele permanece sendo esse instrumento que permite o ofício jurisdicional, a prestação do ofício jurisdicional. Mas o que tem de importantíssimo agora? Atendendo aos ditames da Constituição. A Constituição, enquanto regra máxima, ela irradia os seus princípios, os seus preceitos, as suas sanções a todas as outras normas infraconstitucionais. E o processo deve, obviamente, observar a Constituição. Então, o processo, ele é esse instrumento de exercício da função jurisdicional, olhando sempre para a Constituição e principalmente aos princípios dela decorrentes, que também será objeto das nossas aulas no momento posterior. Então, um instrumento de exercício da jurisdição impregnado de todas as garantias fundamentais que vêm da onde? Da nossa Constituição Federal. Instituição pública constitucionalizada. Então, percebam, em vários momentos, em vários fragmentos aqui retirados de várias obras, nós temos a fixação da Constituição, a Constituição como regra máxima, a Constituição como aquela norma, aquela lei que eu devo sempre respeitar no momento da prestação jurisdicional. Então, o processo é um instrumento, ele que leva o direito material ao conhecimento do juiz, permitindo o ofício jurisdicional, permitindo que o juiz conheça o meu direito e tome todos os regramentos inerentes a ele, sempre olhando a Constituição, respeitando as normas e garantias fundamentais. Algumas teorias processuais até a gente chegar a esse conceito de processo instrumental, esse conceito de processo que instrumentaliza o direito substantivo. Então nós temos, primeiro, as teorias privatistas, com base nos escritos de Ulpiano, nos escritos de Rousseau, remontando até mesmo o próprio conceito de direito romano, que são as teorias do processo como um contrato e o processo como um quase-contrato. O que falam essas teorias? A teoria do processo como um contrato, com base no direito romano, entendia o processo como o mesmo nexo de causalidade da relação contratual. Então era como se o processo fosse a mesma coisa que você celebrar um contrato de compra e venda. O nexo de causalidade que te relacionava a esse contrato de compra e venda era o mesmo nexo de causalidade entendido no processo. Então, uma relação essencialmente privatista de processo e que foi muito criticada, em razão do contrato e do processo ter, de certa forma, alguma semelhança, mas não o mesmo nexo de causalidade. Por isso veio a teoria do processo como um quase-contrato. Se refutou o nexo de causalidade contratual como o mesmo nexo de causalidade processual, mas se entendeu que, da mesma forma que o contrato ele gera uma série de obrigações, o processo
isso também gera uma série de obrigações. Então, permeado nessa obrigação que acontece no contrato, que acontece no processo, se criou a teoria do processo como um quase contrato. Ele não é um contrato propriamente dito, mas ele seria um quase contrato por conter obrigações de ambas as partes. Aí, posteriormente, nós tivemos a teoria da relação jurídica processual de Oscar von Bülow, que entendia o processo enquanto um criador de uma relação jurídica processual. Acarreta um pouco de cientificidade a relação jurídica processual, abandonando, portanto, essa ideia absolutamente privatista de processo e encarando o processo como criador de uma relação jurídica processual, um ambiente um pouco mais autônomo do processo. A teoria do processo como situação jurídica de Goldschmidt, que entende a relação jurídica de direito material, não havendo direitos processuais, senão mera expectativa de se obter vantagem. Essa teoria abandona, portanto, as normas processuais, direitos processuais, concebendo que os direitos eles são oriundos do direito material, do direito substantivo, e o processo seria apenas uma relação jurídica que permeia esses direitos substantivos. Então, não existiam para essa teoria direitos processuais, como a gente tem hoje, direitos de economia processual, devido processo legal e uma série de outros tantos direitos processuais, entendendo que o direito ele era meramente, única e exclusivamente advindo da essência substantiva, da essência material. Posteriormente, uma teoria do processo como instituição, formulada por Eduardo Culturi. O problema dessa teoria estava na conceitualização do que era uma instituição. Se seria uma instituição pessoa, uma instituição coisa, se colaboraria para um exercício sociológico dessa instituição. Então, o problema da teoria não estava propriamente no seu fundamento de caracterizar o processo enquanto uma instituição, ao lado de tantas outras instituições que nós temos, mas principalmente pelo conceito de instituição. O que seria essa instituição processual? Aí uma teoria do processo como um procedimento em contraditório, onde nós temos um representante, o Hélio Fazzolari, que entende o processo enquanto um procedimento, uma sequência de atos correspondentes a um objetivo final, e nessa sequência de atos deveria ser observado o contraditório. Esse princípio que nos é tão famoso na Constituição Federal, no Código de Processo Civil, uma sequência de atos que observava o direito das partes de se manifestarem, o direito das partes de participarem da relação jurídica processual. Posteriormente, a teoria do processo como uma categoria jurídica complexa, que é a teoria de Dinamarca, do Cândido Rangel Dinamarca, que entende o processo enquanto uma categoria jurídica complexa. Por quê? Porque o processo ele cria a norma jurídica. Ele é um ato jurídico que acaba criando uma norma jurídica. E essa criação da norma jurídica se pauta em uma série de relações complexas. Nós temos a relação até anterior ao processo, relação cliente-advogado. A partir do momento de instauração da relação jurídica processual, o autor-juiz, o juiz-réu, o réu-autor, testemunhas, serventuários da justiça, perito, contador, escrivão, uma série de relações jurídicas, tanto subjetivas quanto objetivas, e por essa razão, uma categoria jurídica complexa. A teoria do processo como uma categoria jurídica autônoma, da onde nós temos uma manifestação brasileira aqui do Afrânio Silva Jardim, que entende que o processo não pode ser enquadrado em nenhuma outra categoria. O processo é o processo, ele se basta por ele mesmo. Não dá para a gente tentar enquadrar o processo como uma categoria A, uma categoria B. O processo é o processo, ele goza de autonomia e ele não consegue ser enquadrado em nenhuma outra categoria. Até chegarmos na teoria da instrumentalidade do processo, encabeçada pela teoria do processo enquanto relação jurídica complexa de Dinamarca, que entende
que o processo ele é um instrumento a serviço da jurisdição, um instrumento de realização do direito material. É o processo que recolhe aquela lesão, aquela ameaça de lesão e leva ao juiz, e o juiz tem uma providência, toma uma decisão a respeito disso. Então acompanhe comigo. A teoria da instrumentalidade do processo preconiza a acessibilidade a todos e a todas as espécies de demandas. Essa acessibilidade a todos significa o quê? A todo e qualquer jurisdicionado, independentemente de qualquer discriminação, todo e qualquer jurisdicionado tem esse direito de provocar o Poder Judiciário. E todas as espécies de demandas individuais, demandas coletivas, toda e qualquer espécie de demanda, contemplando, mais uma vez, todas as garantias asseguradas pelo ordenamento jurídico. Garantias que nós já analisamos há pouco, devem sempre olhar para a Constituição, então todas as garantias constitucionais e as garantias infraconstitucionais previstas no nosso ordenamento jurídico. Conforme Dinamarca, a instrumentalidade não deve ser um fim em si mesma. Não é pura e simplesmente buscar essa instrumentalidade como escopo final, mas um meio para atender às necessidades do povo, a necessidade jurídica, a necessidade social e a necessidade política. Então, falar em instrumentalidade não é pura e simplesmente demonstrar um fim a ser perseguido no processo. Sim, o processo ele é instrumental, ele que instrumentaliza a relação de direito material, mas essa instrumentalidade ela deve me garantir as necessidades do jurisdicionado, necessidade social, política e principalmente jurídica. Assim, o processo é um conjunto de atos realizados sob o crivo do contraditório. Conjunto de atos, uma sequência de atos realizados sobre o crivo do contraditório, a possibilidade de manifestação, de participação das partes, que cria uma relação jurídica da qual surgem deveres, poderes, faculdades, ônus e sujeições para as partes que dela participam. Então, o processo é esse instrumento permeado por esse conjunto de atos sob o crivo do contraditório que cria uma relação jurídica da qual surgem deveres, poderes, faculdades, ônus e sujeições para todas as partes que dela participam. Então nós temos poderes, deveres, ônus e sujeições ao autor, poderes, deveres, ônus e sujeições ao réu, ao juiz, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, advogado, enfim, todos aqueles que participam da relação jurídica processual. Portanto, trata-se de uma categoria jurídica autônoma, o processo ele é autônomo, não se consegue enquadrar o processo em uma determinada categoria jurídica, ele tem a sua própria categoria, que garante a realização da justiça e a efetivação dos direitos, realização da justiça, escopo máximo do processo, e efetivação dos direitos, falando um pouquinho daquilo que nós já observamos da relação entre direito material e processual. É somente através do processo, é somente por meio da relação jurídica processual que eu consigo efetivar um direito material. Eu busco na codificação substantiva um direito material lesionado e por meio do processo eu consigo efetivar esse direito. Eu busco na codificação material que aquele que me causar algum dano fica responsável pela reparação. Mas eu só consigo essa reparação, eu só efetivo o meu direito à reparação por meio do processo. Então, o processo ele garante a realização da justiça e a efetivação de direitos, já que somente mediante esse instrumento processual as partes poderão garantir a sua participação, poderão participar da relação jurídica com todos os direitos a ela inerentes, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa. E o processo, ele visa sempre a efetividade. O que vem a ser
ter essa efetividade. Muito mais que você buscar no direito material um direito, uma ameaça de direito e, por meio do processo, instrumentalizar essa relação para que o seu direito se torne efetivo, a efetividade, ela se relaciona com dois supraprincípios do nosso ordenamento, que são celeridade processual e segurança jurídica. De nada adianta o meu processo ser rápido se ele não tiver, ao mesmo tempo, segurança jurídica. Eu preciso equilibrar esses dois postulados, a segurança jurídica com a celeridade, para que eu obtenha o ideal de efetividade processual. Então vamos lá. Sob a ideia de adequar a providência jurisdicional às necessidades concretas da parte interessada, tornar efetivo um direito, efetivar um direito, responder à efetividade processual é olhar para a necessidade concreta da parte e adequar a providência jurisdicional. Muitas vezes eu preciso de uma providência que demande uma certa resposta rápida do juiz, vou pedir lá uma tutela antecipada, uma tutela cautelar, uma tutela provisória de urgência, como qualifica o novo Código de Processo Civil, porque a necessidade do meu jurisdicionado é uma resposta rápida, imediata. Então eu não consigo esperar o trâmite processual inteiro. Muitas vezes eu preciso de liminares nos procedimentos especiais, eu preciso de determinadas atitudes processuais diferenciadas de acordo com a necessidade de cada jurisdicionado. Isso é tornar um processo efetivo, porque muito embora o direito material seja para todos e a todos, a codificação material esteja para todos, esse direito ele foi lesionado de uma forma diferente para mim, de uma forma diferente para você. Então pode ser que no meu caso haja essa necessidade urgente, no teu não e assim por diante. Cada direito, cada jurisdicionado, quando reclama o seu direito perante o Poder Judiciário, ter essa ideia de efetividade é olhar para o direito desse jurisdicionado e adequar a relação jurídica, a providência jurisdicional ao caso concreto. Portanto, há uma ênfase em um processo garantista no sentido de garantir as faculdades materiais, as faculdades processuais e principalmente pautado pelo direito constitucional, o olhar à Constituição. Na própria Constituição nós já temos vários elementos caracterizadores dessas garantias, vários princípios informadores da nossa relação jurídica processual, e dentro desse instrumento de garantia do acesso à justiça, de garantia do direito subjetivo de ação, de garantia do contraditório, do devido processo legal, e que é instrumentalizada pelo processo, é que o juiz vai resolver a prestação jurídica, o juiz vai desenvolver essa prestação jurisdicional de forma rápida e de forma principalmente adequada às circunstâncias do caso concreto para buscar a tão sonhada efetividade processual. E eu espero você, então, na nossa próxima aula, para a gente conversar um pouco mais sobre o processo, as subdivisões do processo, a classificação do processo. Então, fique comigo e nós vamos ainda continuar a falar sobre o processo civil, sobre o Código de Processo Civil. Eu te espero, então, na nossa próxima aula.